changing of sunlight to moonlight, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. The greetings of people in trouble, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. Oh, my sorrow. Boa noite, meus amigos da Conversa ao Pé do Rádio. Aqui quem fala é Rubem Gonzalez, diretamente do portal Rubem Gonzalez. A gente nesse bate-papo informal de fechamento de sábado, né? A gente faz a nossa brincadeira hoje aí em homenagem ao Dean Ford, né? Que é o cantor dessa banda Marmalade, e Reflections of My Life, para ficar bonitinho. Então é o seguinte, sucesso, Mela Cueca, da final da década de 60, passou pelos anos 70 e é daquelas músicas imortais, né? Essa música aí é uma homenagem direta ao meu amigo professor Jorge Leal. Um abraço, Jorge, companheiro de luta. Tá aí o que você queria, tá? O que nós queríamos, né? Essa homenagem é mais um que vira estrela. Hoje nós vamos falar aqui de forma bem informal, mais informal do que já é. Estou aqui de pata para cima, sentado no sofá, embaixo do ar-condicionado, porque o calor aqui parece o deserto do Saara, nada de chuva no Rio de Janeiro, tá uma braba, né? Então, eu ontem fiz o vídeo, né? E falei que Ciro erra. Claro que Ciro erra. Eu erro, todo mundo erra. Só que eu acho que o Ciro está errando em alguns pontos que ele já errou. Então a gente deve aprender com os próprios erros. Eu não sou a favor que o Ciro pare de dar entrevistas, não. Só que tem uma coisa, eu acho que o Ciro tem que... O Ciro tem que ser o mestre dos magos, entendeu? O mestre dos magos é aquele cara que fala tudo em parábolas, centúrias, em charadas, e quando ele acabou de falar, você vai procurar ele já sumiu. É isso que o Ciro tem que deixar no ar. Nem sim, nem contra, muito pelo contrário, todavia, contudo, no entanto, eu vou ali e já volto. Marcou presença, ótimo. Porque essa mídia, o grande perigo do Ciro é se tornar folclórico. Muita gente hoje fala no Enéas. Ah, por que o Enéas... Vocês falam sem ter sido contemporâneo. O Enéas virou uma figura folclórica. Uma figura para ser votada, ter expressão, mas não ser levada a sério. Então isso não pode ocorrer com o Ciro. O Ciro tem muita consistência para passar por isso aí. Então ele tem que fazer o que está fazendo, articulando como está articulando no Senado, e se manter distante. Agora, resposta, ótimo, não tem problema. Aí daqui a pouquinho é o seguinte, faz uma coisa, eu até agora não vi nenhuma liderança do PT, porque a única que eles têm efetiva está presa. Por desígnio próprio, né? Ele optou assim, ele disse que confiava na justiça brasileira. Então, se ele confiava na justiça brasileira, e a justiça brasileira é justa, ele está no lugar certo. Se é injusta, olha a condicionante. Isso é para o identitáriozinho de merda aqui, que finge que é cirista, mas é petista doente, falar, se ele está preso injustamente, então ele errou na avaliação. Logo ele, que era considerado um gênio, um deus da raça, na época eu era apoiador do Lula, eu deixei de apoiar o Lula exatamente no dia em que ele aceita todo esse processo passivamente. Porque a partir do momento que você se submete a uma farsa, você faz parte dela. Você tem caminhos, eu não tenho.
Eu não tenho. Eu sou um Zé Ninguém, eu sou um zero à esquerda. Eu não tinha 9, 15, 17 milhões na minha conta. Eu não tenho a credibilidade que o Lula tinha. Eu não tinha respeitabilidade internacional. Eu não tenho além da esquina. Eu tenho vocês aqui, meus amigos, mais ninguém. Então eu tenho que encarar dessa forma. Ou eu faço uma mudança visual e vou morar no interior escondido, para mim é mais fácil, né? Eu não sou o Lula, não seria tão facilmente reconhecido e sumo para fugir das autoridades. Ou então eu tento uma defesa. Mas o Lula não. O Lula é um estadista. Está acima disso aí. Então, quando o Lula decidiu se entregar, antes disso, decidiu se submeter a todo o processo, ele simplesmente se entregou. Ele fez aquilo ali como vamos dizer assim, essa daqui é a minha tática para mim e para o partido, é isso aqui que eu vou fazer. Se ele escutou maus assessores, os assessores são deles, não são meus. Eu não sou assessor dele e nem tenho assessores. Ele tinha assessores. Se ele estava mal assessorado, problema dele, não é culpa minha também não. Então isso joga por terra toda essa prisão política. É uma prisão injusta? Eu acho que sim. O processo é eivado de situações suspeitas. Agora, nenhuma delas fugiu ao rito ou ao trâmite. Então isso daí mata qualquer título de preso político. Meu avô, Modesto Rodrigues Gonzalez, que tinha o nome do meu pai, e tem o nome do meu filho, e o nome do meu irmão, que já é falecido, ele foi preso político na Espanha. Encostou uma estranha e sinistra viatura na porta da casa dele, e ele foi jogado lá dentro, mesmo velho, mesmo estando com AVC, foi colocado lá dentro e foi preso. Sem nenhuma acusação formal. Teve todos os seus direitos suspensos. Não foi fuzilado por pouco. Só recuperou seus direitos, acho que 10 anos ou 12 anos depois. Por ironia do destino, 2 dias antes de morrer, e não chegou a saber disso, porque naquela época não tinha internet, né? Então ele só recebeu a notificação 3 ou 4 dias depois de sepultado. Então é o seguinte, essa história aí não cola, não vence. Então isso daí é só para passar essa página aí, para a gente botar atrás. Eu hoje falei que ia dar uma pincelada geopolítica, mas assim, papo informal mesmo. Papo informal, conversa entre eu, vocês aqui, como se a gente estivesse numa mesa de bar. Vocês saibam que o Putin, eu falei que ia dar algumas informações boas, apesar da informalidade, a qualidade não tem nada a ver. O Putin salvou o planeta de uma guerra nuclear porque a OTAN esteve às portas de fazer uma merda que ia ser irretornável. Graças a esses falcões da guerra, a esses miseráveis que tentam de todo jeito destruir o planeta ou tentar fazer dele um negócio, eles iriam atacar a Rússia através da Ucrânia. E o Putin fez uma coisa que ninguém cogita em fazer. O Putin simplesmente abriu o mapa de todas as armas nucleares, todos esses mísseis hipersônicos que o Putin está mostrando, eles simplesmente foram mostrados a público para falar assim, não vem para cima de mim que eu estou armado. Infelizmente você vai se dar mal, você vai se fuder, tá? Se tiver algum som de fundo aí, que vocês escutando ao fundo, não liga não. É uma igreja birosca, botequim, puteiro, que tem perto da minha casa. Ela era em frente à minha casa, mas eu coloquei na justiça, tirei eles e botei, eles mudaram para uns 50 metros ou 100 metros para baixo. Não me incomoda tanto, mas ainda incomoda. Eu queria que caísse um Boeing ali em cima. Que o pessoal pensa que Deus e Jesus Cristo são surdos, né? Então fazem isso aí. Mas não tem problema. Então é o seguinte, o Putin teve que fazer isso e com isso evitou uma tragédia, porque a Rússia ia dizimar os Estados Unidos e a Europa. Mas para evitar isso, para evitar a destruição total, ele falou assim, não vem que eu estou armado até os dentes.
Duvida? Então olha isso aqui. E foi assim que as pessoas viram alguns dos segredos russos. Existem muitos mais. Os Estados Unidos hoje está quebrado, está na merda, está no chão, está fudido. Para os Estados Unidos só resta isso aqui, o Cone Sul, que é o lugar mais longínquo para a China e para a Rússia. É considerada a área de influência 1 dos Estados Unidos. Ou seja, nós somos o chiqueiro dos Estados Unidos. E para isso aí, governos títeres e de calças arriadas são colocados nesses países. O daqui só foi colocado... Era difícil colocar um governo desses aqui, mas o PT ajudou e fez o que pôde, como sempre. O PT, para fuder a esquerda, para fuder o verdadeiro socialismo, fez isso aí, graças a seu exército de identitários, essa praga que tem que acabar. Porque o identitário, antes que eu fale mais alguma coisa, eu quero dizer que eles não defendem minorias, não. É tudo mentira. Eles defendem eles mesmos. O identitário é uma elite. Você já viu algum gay pobre desdentado numa ONG dessas? Vocês já viram alguma feminista chamada Creuza, que é manicure em Costa Barros? Ou em Ceilândia? Vocês já viram? Vocês já viram algum identitário ativista de ONG que seja identitário ativista de ONG e servente de pedreiro? Não, né? Não existe. Todos eles são acadêmicos, todos eles são filósofos, todos eles são bem-nascidos e todos eles têm em comum o apreço pela boa vida, por ter uma renda boa, encostado em algum lugar, arrimado em algum lugar, tendo as profissões que pediram a Deus. Profissão que pedir a Deus é aquela em que você vive da sua opinião, você não tem responsabilidade. Um ator ele ganha bem, um ator de primeira, né? Ele ganha bem, mas ele tem responsabilidade, ele tem compromissos. Ele tem que fazer o papel dele direito. Tanto é que tem carreiras aí que foram pelo ralo. Por drogas, por erros, ótimo. Jogador de futebol ganha bem pra caramba, mas ele tem que apresentar resultado dentro de campo. E é esporte, mas precisa. O engenheiro, ele tem que tomar cuidado, a obra dele não pode cair. O técnico, como eu, tem que fazer o trabalho dele direito. Não pode ter falha. Você tem um número X de falhas que pode acontecer por cada 1000 equipamentos. Então é o seguinte, todo mundo tem responsabilidade. O digitador... O cara ganha bem, ganha mal, mas todo mundo trabalha com quadro de responsabilidade, menos o identitário. O identitário, ele quer uma profissão onde ele vive da opinião dele. Ai, eu sou a favor de você machista, Lei Maria da Penha nele. Isso aí foi um feminicídio. Né? Isso aí foi isso. O cara quer viver disso, o cara quer viver de opinião, de goela, de garganta, de trampo ninguém quer viver. Então foi esse exército aí do PT que contaminou tudo isso. Hoje os Estados Unidos estão na merda. Saiu da Síria porque está na merda. Hoje os Estados Unidos sofrem da síndrome de Júlio César. É Roma que está indo para o ralo. 476 depois de Cristo. Exércitos bárbaros, porque o romano chamava de bárbaro toda aquela sociedade que não pertencia a ele, né? Na realidade, a Igreja Católica, naquela época, o cristianismo acabou transformando Roma um estado meio identitário, né? Como os Estados Unidos hoje, até falaram aqui essa semana, é verdade. Apesar de tudo isso aí, o cara acha que identitarismo é uma coisa de esquerda. Não, identitarismo é uma praga social que aqui no Brasil foi cantada em verso e prova e adotada pela esquerda. A esquerda namastê. A esquerda que não pode ver sangue. Ai, você é mau, mau, mau. Você é reacionário, fascista. Você é a favor da pena de morte. Você é violento. Tá? Porcos de farda, acabar com a PM, acabar com tudo isso. Para eles só não tem palavras violentas, contundentes para bandido. Você já viu um identitário tecendo algum comentário para bandido? Para ele, todo bandido é bom. Eu quero que vocês me provem qual sociólogo aí que tem coragem
de meter o pau no bandido e falar, morreu porque estava fazendo merda. Não, ai, ele, coitado. Porra, aqui na minha rua aqui tem uma porrada de exemplos aqui de gente que se envolveu com tráfico, alguns que estão presos, que podem ser consideradas classe média baixa, média, gente de bem. Não são os piores, não são os mais pobres, os mais miseráveis aqui da região que entraram pro tráfico, não. Não tem um perfil perfeito, não. Não é o negro desdentado, pobre, miserável, órfão, sofrido que é, não. Diga-se de passagem, a maioria desses que eu conheço aqui trabalham. Coitado, passam aqui com a marmita embaixo do braço para ir trabalhar em algum lugar. Tem um aqui perto de casa mesmo, filho de uma amiga minha, de infância, que eu carreguei no colo, que eles têm carro na garagem, tem 2 carros na garagem, tem 3 casas, tem uma situação boa, apesar de não serem ricos, né, mas são remediados. E o filho dela, desde os 12, 13 anos, optou por isso. Lourinho, olhos claros, beleza, ótimo. Assassinou um motoboy aqui a 50 metros de casa, há uns 6 anos atrás. Friamente, 1h30 da tarde. Então, esse padrão aí está morto. Foi essa turma aí do PT que trouxe esse identitarismo para aqui. Esse identitarismo lá nos Estados Unidos é social-democrata, é do Partido dos Democratas. É isso aí que é a praga. Que eles já conseguem ser piores que os republicanos ainda. Puta que pariu. Então é o seguinte, hoje os Estados Unidos estão na vala. O tuk que o Putin falou, porque o Putin perguntaram a ele, como é que vocês vão derrotar os Estados Unidos ou pegar a supremacia no cenário mundial? Ele falou assim, igual a galinha, e fez assim com a mão e fez o barulhinho mesmo, tuk, comendo pelas beiradas. E estão comendo pelas beiradas. Pela primeira vez, desde que começou a Guerra Fria, isso nos anos 50, uma hora eu vou fazer um vídeo aqui só sobre a Guerra Fria, desde esse dia que os Estados Unidos hoje têm 12 porta-aviões operacionais, que são os tentáculos deles pelo mundo. Tentáculos para países igual o Brasil, países igual a Argentina, países fodidos, países de terceiro mundo. Hoje, do Irã para cima, porta-aviões não significa muita coisa, não. Com mísseis hipersônicos, porta-aviões, o tempo... Se fosse uma guerra convencional, todos os porta-aviões americanos durariam 2 dias, 3 dias. Seriam inexoravelmente abatidos por submarinos e mísseis hipersônicos. Seriam todos afundados. Mas hoje, esse elemento de dissuasão americana, de imperialismo, eu não gosto dessa palavra imperialismo, tá? Eu acho muito estereotipada e parece que eu estou sendo um esquerdista velho, anárquico, falando. Então é o seguinte, mas desde a Guerra Fria, dos 12 operacionais que eles têm, 11 estão em portos americanos ou em alguns portos amigos. Estão todos fundeados. Fundeados é com âncora, parados. Os Estados Unidos estão tendo problema de pagamento, de folha de pagamento. Os Estados Unidos têm problemas financeiros sérios, graves. Os Estados Unidos estão indo à bancarrota. A China de um lado, fodendo eles comercialmente. Do outro lado, a Rússia, uma potência militar superior a eles. E aí é que nós caímos exatamente na síndrome de Júlio César. É Roma que está indo para o saco. Vocês estão prestes a ver uma mudança da história e não estão se dando conta disso. Principalmente você que é bolsonariano e está no começo do governo dele, a melhor coisa que você pode fazer, faz uma cartinha, faz um site. Vocês não têm bastante visualização? Eu tenho pouca. Vocês fazem uma coisa, seguinte, vão cuidar do Brasil, esquece da vida dos outros. Tá? Os Estados Unidos hoje é uma boia, é um salva-vidas, mas de cimento, de concreto. Você vai se abraçar com ele e você vai para o fundo junto. Não tem para ninguém. Esquece de Venezuela, esquece de Cuba, vai cuidar da sua vida. Vai estudar um pouco. Estuda um pouco porque a história é história.
A história sempre se repete e mostra tudo pra gente. Você, quando lê a história lá nos primórdios, tem um filme da década de 80 aí, que eu recomendo a todo mundo, quem não viu ainda. É um dos filmes mais sensacionais que eu já vi. Estou precisando ver de novo. Porque depois de um tempo você melhora, né? A opinião que você tem sobre aquilo, né? Você olha direitinho, fala assim, esse conceito aqui estava errado, esse aqui estava certo. Mas é a Guerra do Fogo. Esse é um filme de 81, do Jean-Jacques, né? Annaud, nome francês, biquinho, tá? É o diretor, né? Um filme franco-canadense, mas é francês o filme, tá? E conta a história de uma tribo que numa guerra lá, uma tribo de hominídeos, né, ancestrais, tá? Na pré-história, eles numa batalha lá, eles perdem o fogo, porque o fogo era sazonal. Caía um raio, eles tinham fogo, eles usavam aquilo ali. E aquilo ali eles guardavam. Eles não tinham tecnologia para fazer o fogo. Calma que eu vou chegar lá. É o seguinte, não tinha tecnologia para fazer o fogo. O filme é todo em expressão, o filme não tem fala praticamente. O filme é todo expressão gestual, corporal, e as agruras que existem para eles ir recuperar o fogo. Vão 3, eu acho, atrás de um... Tem uma cena fantástica, tem uma cena histórica deles num pé de árvore com um tigre dente de sabre embaixo, que eles... não vou contar não, né, porra? Quem viu sabe o que é. A cena é antológica e hilária, né? Muito bem feita, muito bem colocada no filme. E eles chegam, aí eles têm contato com uma civilização muito superior, que já dominava como fazer o fogo. O que é o fogo, gente? O que é o fogo? O fogo é energia. O ser humano luta por energia. Quem domina a energia, domina o mundo. Você domina a energia e você tem que ter força para defender a sua energia. É assim que funciona. Você sabia fazer o fogo, mas você tinha que ter um exército, você tinha que ter um grupo para defender a sua tribo, para defender o seu bloco, para se defender dos inimigos que queriam roubar o seu fogo, a sua energia. Entendeu? É isso aí. Os conceitos, você vê só, estamos lançando mísseis hipersônicos de 30 mil, 40 mil quilômetros por hora, coisa impensável. Torpedos que viajam dentro de uma bolha de gás, num processo de supercavitação. Se você não sabe o que é isso, eu lamento que isso aqui não é aula, não. Vai procurar. Sacaneei. Então é o seguinte, é isso tudo aí. O conceitualmente somos os mesmos. Hoje lutamos por petróleo, que ajuda a energia, que toca o meu ar-condicionado aqui, agora não deixando eu derreter, e que agora está tocando um aquecimento lá na Alemanha e não deixa o cara congelar. O homem vive em torno de energia, a civilização vive em torno de energia. Então não cai nessa papo aí, californiano, maconheiro, esquerdista, idiotizante, que você vai viver de célula fotovoltaica e de catavento aí, porque não vai ser tão cedo isso. Esquece. Eu já falei e, infelizmente, não vou estar aqui para cobrar a aposta que eu vou ganhar. É o seguinte, o petróleo são mais 200 anos aí, como uma fonte de energia, porque ela é inesgotável. Aí eu vou ter que fazer um programa só sobre isso, sobre petróleo, porque há muitas controvérsias sobre petróleo e eu sou uma pessoa do petróleo, desde 1987 no petróleo. Petróleo eu conheço, trabalhei 16 anos embarcado, trabalhei em plataformas de petróleo, trabalhei em montagem de estrutura, trabalhei em administração, em gerência, de bater chave flutuante na boca da mesa, a carregar saco na sacaria, a descer em rebocador para amarrar tubo, a participar, tá, de processo de detalhamento, estudo, de transferência de óleo, de gás, sistema integrado eletrônico, o primeiro da Bacia de Campos, o primeiro do Brasil, totalmente eletrônico,
na P25, que o contrato era de minha gerência, tá? Disso aí eu tenho tudo, eu conheço tudo de petróleo. Conheço tudo não, a gente está sempre aprendendo. Conheço tudo é um conceito vasto, vago, tá, gente? Eu conheço muita coisa e tenho muita coisa para aprender ainda. Então é o seguinte, o petróleo é uma energia abundante, barata, e essa história que vai acabar daqui a 20 anos, 50 anos é mentira. Isso é mentira. Quando eu entrei na Petrobras, a gente tinha reserva para 25 anos e todo ano as reservas vão aumentando, 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 e o tempo vai aumentando e o consumo vai aumentando. Então, cada vez mais somos dependentes do petróleo. Por quê? Porque é barato. Porque o custo agregado é muito baixo. E os Estados Unidos não têm, e está quebrado. Entendeu? Essa é a minha aulinha geopolítica de hoje. Aula não, que eu não dou aula, gente. Eu não tenho capacidade para dar aula. Eu falo aqui, brincadeira, eu brinco com os amigos e tento esclarecer e colocar um pouco de luz naquilo que eu sei um pouquinho mais. E aprendo com vocês de volta. Esse é o grande barato aqui do nosso espaço. Aqui nós não estamos atrás de visualizações, aqui nós não estamos atrás de aumento de inscritos por ter aumento de inscritos, nós estamos querendo crescer com consistência, porque a gente pode abordar assuntos com seriedade. Aqui o Bolsonaro vai ter uma oposição de verdade. Esse grupo aqui vai ser oposição de verdade, de botar o dedo na ferida e apertar. E quanto mais berrar, mais a gente aperta. Eu não tenho medo de fazer vídeos de 25, 30 minutos, não. Vídeo tem que ter conteúdo. O que a gente fala tem que ter conteúdo, tem que ter respaldo, tem que fazer você pensar. Como eu falei, eu uso o Cred Bahia aqui. Nós temos um crediário da Casa Bahia aqui, que você pode assistir o nosso vídeo em até 6 prestações sem juro. Você não paga nada por isso. Escuta um pouquinho, daqui a pouquinho escuta o resto. Sempre tem alguma coisa interessante. Sempre tem uma piadinha sem graça, sempre tem um negócio para você escutar. Tá bom, gente? Amanhã não tem programa, só se acontecer um hecatombe, se houver alguma coisa que a resistência chuveirística aí falar, ou a esquerda Frankenstein criar algum factoide aí, e de repente eles derrubam o Bolsonaro, que eles em 10 dias já pediram impeachment dele, já disseram. Inclusive eu até achei muito engraçado, só o último pormenor aqui, que é o seguinte, fizeram uma crítica violenta ao Bolsonaro, usando como pano de fundo uma análise e a coluna do The New York Times. É isso mesmo? É sério? Caralho, eu vou ter que rever meus conceitos. Se o The New York Times está descendo o pau no Bolsonaro, ele tem alguma coisa de boa. Vão procurar aí. Porque o The New York Times é foda, né, meu irmão? Ah, vá pro caralho, rapaz. Vai analisar uma piroca. Vai se fuder, rapaz. Porra, a análise do New York Times, The New York Times, falando mal do Bolsonaro, então é o seguinte, ponto a favor do Bolsonaro, tá bom? Só isso, gente. Até segunda, se Deus quiser, Ele vai querer. E um abraço a todos e um bom final de semana.